Vamos lá então, vamos falar sobre leis herméticas hoje. As leis herméticas, elas são divididas em 7, tá? Elas são leis muito antigas, do início da época de escritas, na verdade, elas são escritas em hieróglifos, as principais leis herméticas iniciais, que são base da maior parte das religiões ou filosofias pagãs, neopagãs, espiritualistas, nessa linha de ideia, tá? Então, as leis herméticas, elas são lei do mentalismo, lei da vibração, lei da correspondência, lei do ritmo, lei da polaridade, lei de gênero e lei de causa e efeito. São as 7 leis herméticas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a lei do mentalismo. O que a lei do mentalismo diz pra gente? E aí a gente já discutiu um pouquinho, bem superficialmente, no WhatsApp, e vocês podem falar comigo hoje, que hoje eu vou ter aula com vocês. Que? A lei do mentalismo? O que a lei do mentalismo diz pra nós? O que a gente cria na mente. A gente consegue expor, né? Se for, por exemplo, se eu desejo, uma egrégora, eu desejo me formar, mas eu ainda não estou pronta, mas eu vou começar devagarinho, galgando, degrau por degrau, até me formar. Então eu crio um objetivo, eu tenho um objetivo e vou até o fim, é isso? É algo nessa linha, a ideia tá correta, vamos lá. Que mais? Quem dá mais? Na minha, Quem dá vejo aquilo mais? ali, põe aquilo como meta e Cria-se uma egrégora, né? Que mais? Quem dá mais? Eu acho que nesse momento, Não? talvez a Samantha e eu, a gente dê A Caterina. Ai, Jeová. Tem o André. Vamos lá, gente. Quem mais? Quem mais? Fala. Quem dá mais? Eu acho que é alguma coisa relacionada com a realidade é aquilo que está na nossa mente. É algo mais ou menos assim. Aquilo que eu penso é aquilo que eu vejo, aquilo que eu. A minha realidade é reflexo daquilo que eu penso. É algo nesse sentido. Nessa ideia. Tá numa ideia parecida ali, meio linear. Quem mais? Fala, eu sinto que você quer falar. Não? Quer sim. Não? Então, é mais ou menos isso. A ideia que vocês passaram é perfeita, exatamente isso. O que a lei do mentalismo diz? Ela diz que tudo que existe foi primeiro pensado. Então, a lei do mentalismo, ela diz que tudo que você cria na sua vida veio do seu próprio pensamento. Então, é a mesma linha do que vocês estavam falando. Então a Wanda usa isso? Oi? A Wanda? Sim, o poder da Wanda, dos mutantes, é exatamente esse. Ela cria na mente dela e externa para todo o redor, entre outras existências, tá? E o que a Biga falou também segue a mesma linha. Primeiro eu mentalizo para poder criar uma egrégora de ideal, para poder chegar na conclusão. Então, quero me formar, eu crio esse ideal na minha mente, trabalho por um tempo sobre isso e a partir de quando eu chego no final eu me formo. A lei do mentalismo, ela existe, ela diz exatamente isso. Porque a lei do mentalismo, ela não vai exteriorizar, aliás, nenhuma das leis herméticas, ela vai exteriorizar para um outro ser, um criador. Ela vai dizer que você criou. A partir do momento que você existe, você cria ou você destrói. Você é o seu criador. Você é o seu criador, exatamente. Você cria o que tem ao seu redor. Isso entra na mesma linha de raciocínio. Se você ficar pensando em coisa negativa, você vai atrair
coisa negativa. Tipo, se você ficar pensando que vai dar errado, aí é que vai dar errado mesmo. Funciona mais ou menos dessa forma. Porque as leis herméticas, isso do que você está falando, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, bem rapidinho, logo, que já entra junto a lei da vibração e a lei da correspondência, porque elas vão vibrar tudo junto, essas 3 leis, para criar exatamente isso do que você falou. A pessoa, você só mentaliza coisa ruim, você só chama coisa ruim, você só verbaliza coisa ruim, o universo só te traz coisa ruim. Na verdade, você criou essa egrégora ao seu redor. Tá certo? Entendi. Tudo bem? Tudo. Então, a partir para nós pagãos, que temos o conhecimento e o conceito de que nós temos uma centelha divina dentro de nós, quem cria o nosso presente e o nosso futuro? A Nossa. gente. Certo? E aí a lei do mentalismo nos cabe perfeitamente. Porque se você mentaliza que aquilo vai funcionar, que vai dar certo, que vai dar certo, que vai dar certo, pode acontecer de dar errado, porque tinha que acontecer de dar errado. Mas certamente você vai sofrer menos ou a chance disso dar certo é muito maior. Certo? Certo. É a mesma coisa de você ter a ideia de eu não consigo. Ai, Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Enquanto você continua na negativa de que eu não consigo, você de fato não vai conseguir, porque você criou na sua mente que você não consegue. Certo? Inclusive, eu vi um vídeo esses dias de uma criancinha mesmo, dando um mortal a primeira vez, pra trás. E aí a frase era, quando você descobre o que consegue fazer sem ninguém dizer que é impossível. É exatamente isso. Você cria na mente essa egrégora de realismo e trabalha essa egrégora de realismo. Certo? Tudo bem? Muito bem, falamos da lei do mentalismo. Próxima lei, lei da vibração. Quem? O Samanta falou. Quem fala mais? Vai lá, Samanta. Continua a audição, não é? Hã? Do mentalismo. Vai vibrar aquilo que você mentalizou. É algo nessa linha. Prossiga. Não entendi. Continua, tá certinho, só vai. Você consegue. Já me perdi. A gente se acha, tá tudo A bem. ideia primordial tem. Essa ideia Vai na fé. é isso. A gente atrai aquilo que vibra na frequência que a gente tá pensando. Isso. Universo. A gente atrai o que a gente vibra. É. Quem dá mais? Eu acho que é o exemplo que a Samanta falou. Por quê? Se você... Foi a Samanta? Foi. Se você fica naquela, não vai dar certo, não vai... Você tá vibrando algo negativo. Você tá exteriorizando o teu organismo, literalmente, as suas ondas, elas levam você ao negativismo. Então, eu passo... o som, né? Perfeito, É perfeito, isso. perfeito. É como se, tipo, contaminasse mesmo, né? Repara que quando a gente fica triste, nós trazemos para perto da gente a tristeza. Porque você está vibrando exatamente isso, aquela Pesado, né? coisa pesada. Não é isso? Acho. Isso. Exatamente. Isso. Exatamente. Aí eu usei o exemplo para vocês, acho que eu até mandei um vídeo de exemplo, onde ele bate em um ferro que emite uma frequência e o outro que é de outra frequência não se mexe, e quando eles são de frequências iguais, ele bate em um e o outro se mexe. Exatamente isso que acontece. Tudo que existe ao nosso redor, no nosso mundo material e no mundo etéreo, ele é vibração. A diferença é que nós somos uma vibração densa suficiente para ser matéria. E o etéreo não é tão denso, ele é bem menos denso, e é por isso que ele não é palpável na nossa matéria. Diferente se nós estivéssemos também no etéreo, que seria palpável como se fosse aqui, certo? Tanto é que, se você levar em consideração a ideia de antigamente verem fadas, o esforço dela reduzir a frequência a ponto de você enxergá-la,
É uma coisa que os elementais hoje não fazem com tanta frequência assim. A não ser que você esteja num local que seja propício para isso, Exatamente. certo? Ou você crie e mentalize Ou uma você egrégora. crie, porque aí você Né, diminui, Natasha Camilo? porque aí você altera a sua frequência para ficar mais fácil de receber a ideia da frequência da outra, do ser etéreo, né? Por que que os animais percebem, ouvem, sentem cheiro, enxergam o que está no etéreo ou no espírito? Porque eles percebem o mundo numa frequência diferente da nossa, É tão lindinho. certo? Muito. A lei da vibração é exatamente isso. Você vai atrair para você aquela frequência que você emana. A luz, ela não atrai vagalumes? Ela atrai vagalumes, porque é uma frequência luminosa que chama atenção. Certo? Diferente ou oposta da frequência luminosa inexistente ou de baixa frequência, que é o escuro, que é o que repele. Certo? Tudo bem? Tudo. Tudo bem? Então tá bom. Também podemos levar em consideração a ideia de abelhas e formigas, por exemplo. Elas emitem frequência para chamar as outras para aquele local. A Samantha deve estudar muito em cima de um diapasão, não? Você não mexe quando você está aprendendo uma música? Eu não sei, no conservatório. Eu não sei se você fez conservatório. Não. Então você é autodidata. Porque no conservatório ele bate. E você tem que, as tuas cordas têm que ir no sentido, né? Vibrar no mesmo. Exatamente. Para você quebrar uma taça de cristal, precisa emitir uma onda diferente, certo? E a lei da vibração é exatamente isso. Você E por vai... que a lei da vibração não funciona comigo? Ela funciona assim. Funciona. As leis herméticas... Você que não reconhece elas direito. As leis herméticas, Você elas são errado. leis universais. Elas funcionam com todo mundo. Ou você as ignora, ou as utiliza de forma incorreta. Você vibra na bagunça. Bagunça, putaria. Só aparece bagunça, putaria. Exatamente. Eu vou virar aqui. Tá. Credo, vai queimar. Tudo bem? Tudo. Vibração? Perfeito. Dúvidas? A mulher tem que cuidar André, dessas coisas. A Dúvidas? primeira coisa que eu falei pro André hoje, quando eu vi ele, foi: você não me estressa hoje, por favor. Vocês vão dormir aqui na sala, a Samanta vai tacar o aquecedor na tua testa. Tudo bem, gente? Lei da Você vibração? vai acordar com cheiro de canja. Ai, que horror. Eu tenho gatos reais, gatos espirituais e demoninhos pra cuidar em casa. Misericórdia. Vamos lá. Lei da correspondência. Quem me diz? Ah, você deu um exemplo. Ou foi essa? Alguém deu no clã um exemplo? Eu já não lembro mais. Acho que foi o Eric. Bom, eu vou dar o exemplo, não sei. Se tá chovendo, o que acontece? Vai em cima. Ai, esse conceito é tão vago. O que acontece em cima, acontece embaixo. É isso, não é? Se tá chovendo em cima, chove embaixo. É algo nessa ideia. Não é? É. Eu lembro que você deu uma... Quem mais? A amiga falou que tá acontecendo em cima, acontece Lá embaixo. vem. Pra mim só veio. A primeira coisa que veio assim na Na terra, terra como no céu. céu. Eu também. Porque o assim na terra como no céu, ele utiliza a ideia da lei da correspondência. Só que o filme Assim na Terra como no Inferno também utiliza a lei da Tem correspondência. esse filme. Sim, É. sim. Nossa. Assista, é A gente muito gosta bom. de filme de Incrível. terror. Assista, é muito bom. Terror. Mas a ideia é muito boa Ai, do não é filme. que é de terror. Eu não gosto também de filme de terror. Mas vamos lá. Diferente da lei do mentalismo e da lei da vibração, a lei da correspondência é um pouco mais desconfortável para todos nós, seres viventes. Por quê? Por quê? A lei do mentalismo você consegue mudar, não consegue? Consigo. Você consegue alterar. Você Sim. consegue mudar o seu pensamento e o seu objetivo. A lei da vibração você também consegue mudar, não consegue? Sim. Com um esforço um pouco maior, claro. Isso. Porque eu preciso me acalmar, eu preciso me acalmar, eu preciso me acalmar, e você reduz Samantha sua com vibração. André. Isso. Exatamente, eu não posso matar, não posso matar, não posso matar, e consegue segurar. Isso. A lei da correspondência é o que existe
dentro de você, que por muitas vezes você ignora ou esconde. Intuição? Não. Pode ser também, mas a gente chega lá. Não é a ideia da intuição, mas a gente vai falar sobre isso. A correspondência é: eu enxergo fora o que corresponde ao que tem dentro de mim e que geralmente me incomoda. É por isso que é tão difícil lidar com pessoas que parecem muito com a gente. Porque a gente enxerga todos os nossos defeitos. Então é isso? O que está fora é como o que está dentro. É igual? Não necessariamente, Tipo, mas é a beleza está nos olhos de quem vê. isso. Ou cada um só dá aquilo que tem. É exatamente o que tem dentro? Não necessariamente. É semelhante ao que tem dentro Por de isso que você. te incomoda. Por isso te incomoda. Porque você reconhece em você. Exatamente. Se for algo Então, que você gosta em você, ok. Mas se for Se algo for que algo você que te não incomoda, gosta... exatamente. Então é por isso que a lei da correspondência é a mais ignorada e a mais difícil de lidar entre Mas por que você nós. chama assim? A lei da correspondência, porque o que tem Porque dentro ela é de mim corresponde correspondente. ao que eu enxergo em você. Ah, Então, eu enxergo fulano, ele é muito inocente, ele é muito inocente, ele é muito inocente, é porque você tem uma inocência dentro de você, que você deixa ser ferida de vez em quando, e você reconhece em outra pessoa, e isso te incomoda. Eu e tua avó, então. Nossa Senhora. Acontece Jesus, muito. Maria, José. Mas a ideia até dessa inocência Você é trabalhar para você entender a questão muito superficialmente de quando você vê que a pessoa vai fazer uma escolha errada, que ela vai se machucar, você fica brava com a pessoa porque ela vai se machucar apesar das observações, Tá ouvindo? eu tô ouvindo no chat. contudo, e aí você fica muito bravo com essa pessoa porque ela vai se machucar, apesar de todo mundo falar para ela que ela vai se machucar, porque em algum momento você teve a inocência e se deixou ser machucado da mesma forma. Que Samantha e Natasha em relação ao André. Porque tá vendo o tio dele internado. São essas Não, observações. mas não é por ele estar mexendo no celular. Não, é pelas coisas que ele passa. É. E que irrita a gente, porque é exatamente isso. Que a gente já viu. Já passou, já provavelmente. Já passou. Tá tentando abrir o olho. Irrita. Mas Irrita isso mesmo. também... as pessoas elas tendem a utilizar as leis herméticas para observar sempre o negativo, né? Mas a lei da correspondência ela tem coisas muito Sim, positivas. lógico. Que é a admiração que você tem por algumas coisas. Então, fulano é incrivelmente inteligente. Gosto muito de fulano porque ele é muito inteligente. Olha a didática de fulano. É porque você tem uma certa didática, uma certa inteligência que geralmente você ignora. Fulano é lindo, fulano é bonito, fulano é isso, fulano é aquilo. Porque você tem uma beleza que você ignora. Deixa eu pensar. É inocente, fulano é bonzinho, fulano tem coração bom. Ninguém aqui. É porque você também é Todo inocente, mundo aqui ninguém trouxa é igual. Entendeu? Ninguém aqui é aquele. Ai, pior que é A gente precisa verdade. ter um alecrim do campo no É um meio jeito de tanta sutil pra padaria. chamar a gente de hipócrita. É. Tá tudo certo, tá tudo bem. É isso. A lei da correspondência é isso. Então, da mesma forma que, fulano é invejosa, fulano tem inveja de mim, fulano tem inveja de mim, inveja. É porque eu tenho uma inveja enrustida dentro de mim que eu não quero transparecer. Então, eu aponto pra outra pessoa o que eu não quero que vejam em mim. Até Ou quando o eu que digo- eu não quero ver em mim. Quando eu digo que a Nathalie vai matar alguém, é porque eu quero matar alguém, né? Geralmente é. Você jura que você quer matar alguém, Biguinha? Eu só quero o nome. Tudo bem, a lei da correspondência. Tudo. Então, aí a observação para a lei da correspondência, como uma pessoa que está em jornada espiritual para a evolução, conversando com outras pessoas que estão de igual jornada, observou algo que te incomoda, reflete dentro de você. Não O que fala. te incomoda dentro de você, que você precisa talvez dar uma atenção maior? Por que fulano tá te incomodando tanto? Tá bom? Tá. Eu acho que, inclusive,
esse é um exercício que eu particularmente faço em excesso. Porque eu só valido o que de negativo eu percebo nos outros se tiver outra pessoa com a mesma percepção. Aí eu, tipo assim, tá, ok. É isso mesmo, não é eu, não são as vozes da minha cabeça. Não são minhas. É. Não é divertidamente, isso é teoria da conspiração. Porque sempre que, tipo assim, eu tô com ranço de alguém por conta de alguma coisa que a pessoa fez, eu fico... Será que essa pessoa é isso mesmo? Ou será que eu não tô, né? Será que eu não tô exagerando? Exagerando. E daí, eu particularmente sou assim, né? Eu guardo, aí quando alguém fala assim, nossa, mas fulano não sei o que, aí eu fico... Ai, ainda bem que não sou só eu. Não sou um ser humano horrível. Tudo bem, lei da correspondência. Ela é fofa se você souber usar, pra você ter sua própria evolução. Tudo bem? Sorry. Gente, eu escrevo muito, né? Meu livro. Vamos lá. Lei do ritmo. Tem. Não sei se orelhinhas. Os Podem ser Chifrinhos. São orelhas. Ai, então Gato. orelhas. Vamos ver como orelhas. Um sertão Lei do angelical. ritmo. E aí? Foi você. Fui eu. Lei do ritmo. Do ritmo ragatã. Ele falou... Ai, gente. Mas veio, mas. Ai. Tá tudo bem. Não julgo. Um brisa e outro da corda. Não, eu não julgo porque veio na minha cabeça o ritmo do ragatanga. Tá tudo bem. Que o DJ que já conhece toca o som da meia-noite. Mas, vamos lá, lei do ritmo. Mas Quem é lembra? a mesma coisa que o primeiro? Então, nunca Não é a mesma coisa, pode perceber. Não, São mas é 7. lei da mentalidade. Lei do mentalismo, não tem problema. Lei do É mentalismo. da mente. É o que Além de cria. vibrar. É o que você externa, o que você sempre puxa pra você. Ai, não. Essa abobrinha. Aí, ó, É a mesma coisa O que. que você entende de ritmo? O que você entende como ritmo? Então, o ritmo, eu vou imaginar uma bateria de escola de samba. Tem um ritmo. pode ser, ela tem um É ritmo frequência. específico. Isso. Uma frequência é um ritmo frequência. também. Isso é um ritmo, é uma Alto e sequência. baixo. Isso, É? é uma sequência. É um Exatamente. ciclo. Tum. Isso é um ritmo. O ritmo cardíaco, quando ele tá num ritmo acelerado, quando ele tá num ritmo mais Eu só não leve. sei Isso é um ciclo. colocar isto. Externar. Em que momento É um nós... ciclo. Comparar, você tá Contínuo. querendo, Isso, você tá comparar. conseguindo contextualizar. Isso. É o contínuo, é o ritmo, é a sequência. Você sobe, você desce, você sobe, você desce. Se você não tem ritmo, sua vida é parada. Se você tem um ritmo, você sobe, você desce. Você sobe, você desce. Você chacoalha, você sobe, você desce. Tá, Você tem um ritmo. tá, agora sim, entendi. Isso. É exatamente isso. Tá, entendi. A lei. Qual é essa? A quarta? A quarta lei do hermetismo, que é a lei de ritmo, ela diz que tudo é cíclico. Tá. Perceba, ciclo de morte e renascimento. Então, você nasce, cresce, aprende, envelhece, morre. Nasce, cresce, aprende, envelhece, morre. É um ciclo, Tá. certo? Muito bem. É dia, passa meio-dia, chega às 18 horas, 19 fica noite, né? Tá. Meia-noite, 4, 6 horas é dia de novo. E assim por diante. A lei de ritmo, ela diz que tudo que existe no universo, ela segue um ritmo cíclico contínuo. Isso também é uma coisa ruim. Por quê? Homens fortes, Tempos fáceis. tempos Tempos fáceis fáceis. criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Tempos difíceis criam homens fortes, que criam tempos fáceis, que criam homens fracos, que Nossa, criam é tempos Tem difíceis. uma máxima árabe que é isso. Eu andei de cavalo, eu ando de cavalo, meu filho vai andar de camelo, meu neto de Land Rover, meu bisneto de camelo, meu tataraneto de cavalo.
Porque você vai, aí você cai, aí você sobe, aí você cai. Tempos de vaca gorda e vaca magra? Exatamente. Tempos de vacas magras, a pessoa aprende a se virar. Tempos de vacas... A pessoa aprende a se virar, as vacas engordam. Tempos de vacas gordas fazem pessoas Aí você ficarem se acomoda. preguiçosas. A pandemia foi exatamente isso. Exatamente. Tudo bem? Tudo. Essa a gente não tem muito o que dizer. É uma máxima do universo. Tudo é cíclico. A gente não tem como interferir. A mesma vale para as 4 estações da natureza. Você consegue interferir? Você consegue alterar, talvez, quando inicia e quando termina. Mas vão ser 4 estações. A água evapora. E condensa. Exatamente. Se Condensa, condensa, cai em forma de chuva, formando dos leitos dos rios. Que evapora, que se condensa. E assim Exatamente. vai. Tudo que existe é cíclico. Tudo bem? Tudo bem. Lei da polaridade. Ah, O bem e o mal, não é? Não isso. A luz é a noite. Pode ser. Pode ser. Tudo tem um Que mais? oposto e um lado e o oposto, né? O certo ou errado. Certo, Ó, errado, bem, A mal, decepção só claro, vem de pessoas que você escuro. confia. Noite e dia, Não tem como aceso, fazer. apagado, positivo, negativo, masculino, feminino. Ah, Tudo. isso. Pode ser qualquer coisa. mas Não necessariamente precisa O estar bem e o correlacionado mal. com uma A metade, coisa gente. ruim. É. A metade. Não é a metade. São 2 partes inteiras que uma é oposta à outra. Metade. Da laranja. 2 a Dois a mais. mais, 2 a mais. dois. Vamos lá. Então, exatamente isso. Quem mais? Quem mais quer falar? Cheio vazio. Aquelas, né? Não necessariamente Tá uma de coisa ruim. bochecha. Um copo meio cheio continua cheio. Não. Ele tá cheio pela metade, mas ele está cheio. Mas um copo vazio sempre será um copo Mas um vazio. copo vazio sempre estará Mentira, ele vazio. vai estar cheio de ar. Ai, Isso, já bate nela por mim, por favor. Caterina, essa hora, você me estressando, meu Aí tá Deus. cheio de água. Tá vazio de quê? De ar. Bate nela. Cospe na cara dela. Chuta ela, faz purê. Meu Deus, no nariz. E isso também tem relação com ódio e amor. São 2 polaridades iguais, igualmente intensas, contrárias. A polaridade é exatamente isso. Ela diz que 2 coisas são igualmente importantes e igualmente intensas, a gente porém pode dizer que elas opostas. são codependentes. Tipo, É, o escuro é. só existe porque a luz existe. Exatamente. O escuro só existe na ausência da luz. Porque a luz existe. Porque senão ia ser uma coisa só. o amor e o ódio é mesmo. O amor e o ódio é a mesma coisa. A luz existe pela ausência do escuro. O rico existe porque existem pessoas Porque a gente dá dinheiro pra eles. Exatamente. Se a sua ideia é perfeita. Se a gente levar em consideração que o planeta ele é dividido em 2 polos, os outros 2, na verdade, eles não são polos. Elas são os pontos exatamente na metade entre os 2 polos, que também são contrários um ao outro. Aí vem a metade da laranja. São os 2 amantes e os Dois 2 irmãos, irmãos. isso. Exatamente. Tudo bem. Ai, gente, como vocês brisam, credo. A gente nem usou droga. Pois é. Vamos lá. Nem Falei beberam. por você. Vamos lá. Eu coloquei essa frase, eu acho importante. A decepção só vem da pessoa que você confia. Ou a traição Olha, só vem de uma pessoa próxima que conhece seus nossa. segredos. Por quê? De sua familiar. Por quê? Que a decepção só vem se você acha que você investe muito. Exatamente. Só que A decepção só vem da pessoa que você conhece porque você colocou expectativas exatamente. numa pessoa que você conhece. É. Você consegue colocar expectativas no vizinho que você nunca viu na vida? Não. Que expectativa que você tem nele?
Zero. Nenhum. Que não faça barulho depois das 10. Exatamente. Exatamente. E ainda Só que aí assim, se ele vai fizer... trair você. Porque a minha vizinha me obrigou a mandar mensagem pra ela na quarta-feira, 11h30 da noite. Quarta-feira. Quarta-feira. Tá tudo bem. Cenobinha. Tá tudo bem que a minha priminha ela vai lá esse final de semana sapatear bastante durante a noite. A Pra ser Ana. vingativo. Ah, vai lá. É isso. E ela tá bem? Tudo bem pela lei da polaridade. Norte e sul são polos diferentes, leste e oeste são polos diferentes, água e fogo, Eu terra não e ar. E a lição que fica São é... Paulos diferentes? Polos. Polos, é que, mas eu não presto. E a lição que fica é, se você não confia nas pessoas... Bolsonaro você e não Lula. se decepciona. E a lição que fica qual que é? Se você não confia nas pessoas, você não se decepciona. Nossa. Eu sei. Mas aí confiar na tem gente, uma só. ausência de tudo, né? Não, mas ele entendeu o recado que tá sendo A passado. Samanta hoje Ela só tá dando recados. com o pra André. Eu só tô sentindo shade aqui. Vamos lá. É, Sexta lei hermética. Lei de gênero. chama Pode da ser. Maris. Aquelas. Feminina, mas Menino usa azul e menina usa rosa. Sabia que Repete. na antiguidade era diferente? é, Sabia? Meninas Antigamente, usavam rosa. antigamente as mulheres usavam azul e os meninos usavam rosa. É, eu Mas li a Aí o que história. aconteceu? Uma rainha, ela, não sei o nome dela, mas que ela era muito importante, ela ditava muitas coisas relacionadas à moda. Ela achou que estava grávida de um menino e comprou tudo rosa. E daí quando nasceu o menino, ela não quis trocar, ela deixou rosa mesmo. Aí todo mundo achou que era uma tendência de moda trocar as cores e começou a ser usada rosa pra Meio você. que Certeza, virou. Rainha Vitória. Mas preste atenção que na Ásia é muito comum você ver homens de rosa e mulheres de azul. É mais comum você ver essa Até diferença porque de cores. o rosa, ele tá mais relacionado... O Ele quê? tá mais perto do vermelho, que tem, né, relacionado à energia de guerra e etc., que é mais vinculado ao masculino. Faz muito Exatamente. mais sentido. Até rosa porque ser o masculino rosa, que o feminino. vermelho são cores quentes É, que se você olhar por leva esse lado, em é relação verdade. ao masculino. É. E o azul, o Porque o branco rosa são nada cores mais frias. é É que do o que o vermelho vermelho mais desbotado, clarinho. é. Mas E o misturado. azul tá mais relacionado com responsabilidade, É. etc e tal. Tipo, que é muito mais uma energia Feminina do que masculina. masculina. Exatamente, é só você levar em consideração cores quentes e cores frias. É. Se você leva em consideração que o menino é o que faz bagunça, o menino o que pula, o que faz, o que acontece, e a menina é mais Menino? inteligente. O menino é o que faz e acontece. Pula, faz bagunça, faz o que Então, quer. amor, Por quê? Me colocar na roda? É em geral. Eu, hein? É em geral. Eu, hein? a moral Não tá falando que é uma regra, é Vivi. porque quem é que disse que mulher é calma? Ah, não, eu tenho a Vitória lá que eu tinha que encher elas de safanão à noite pra poder dormir. Era uma Entendeu? perturbação. Mas tem uma tendência Pra É. mulher ser calma. das Pra mulher meninas, ser não mais mulher, centrada. Das crianças, meninas pequenas, serem mais calmas. Uma tendência, Abigail, não uma regra. Uma tendência. Então, amores da minha vida, este clã não é tendência. Não, mas Esse clã não é tendencioso. Pare, que Eu os fui uma meninos criança são mais muito calmos. tranquila. Quem? Eu fui uma criança extremamente boazinha. Te juro. Criança, minha mãe falava assim, senta aqui, fica, eu ficava, até ela mandar eu sair. Então, vamos lá. É por isso que eu já não, sou até assim. porque eu tinha duas opções. Ou eu saía e morria, ou eu ficava sentada e sobrevivia. Cheguei aos 36 anos, tô bem. É por isso que a gente é assim, eu Entendeu? sou revoltada. Hoje a gente externa tudo aquilo Entendeu? que reprimiram. Eu tinha duas Continue, opções. Ou eu por saía e favor, morria, ou eu Mara. ficava Toda aquela viva. energia que ficou É reprimida, isso, agora ela tem que 36. extravasar. Vamos lá, então. Lei de gênero, ela vai falar do princípio que é ligado ao masculino e princípio que é ligado ao feminino, que são os princípios de expansão e restrição. Homem é expansão e mulher é restrição. Homem, em geral, é expansivo e mulher
é restritivo. O Sol geralmente é uma figura masculina porque ele é muito quente. E a Lua feminino porque ela é mais fria. A lua é mais reservada e o sol é mais amostrado. Exatamente. Exatamente. É basicamente isso, tá? Então, a lei de gênero em relação à expansão e restrição, tudo bem? Tudo. Então, tá ótimo. Última lei. Que é a pior. É a lei que toda religião esotérica ou espiritualista ou cópia utiliza. Que é a lei de causa e efeito. A causa, o efeito. Viu? Não deu grito, tá? Fiquei esperando o ar. Não, só ele. Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela diz que tudo que você fizer vai gerar um efeito em você e ao seu redor. Então, tem gente que tá Aqui não olhando. gerou efeito. Um imbecil que passa no semáforo fechado e bate de frente com um caminhão, ele vai causar um efeito nele e nas pessoas ao redor, não vai? Vai. 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 Ele vai Então, causar um mas eu que assisti trânsito. o vídeo no YouTube. Oi? Dá um exemplo menos trágico. Menos trágico? Que a Natasha acaba de fazer com o André. Não, mas não gerou efeito em mim. Ela gerou, na verdade, Doeu sua mão. Na verdade. Posso continuar com os meus shades? Aquelas. Então, a lei de causa e efeito ela é muito observada para o negativo mesmo, né? Porque se você não pode, que é o caso da nossa religião, nossa crença, pessoal, claro, de cada um, que você não pode pensar que existe um Deus que vai te punir quando você morrer, o que vai te fazer falar, eu quero ser uma pessoa melhor, é meio que a causa e efeito. Se eu for uma pessoa melhor e mais evoluída nessa vida, eu vou precisar vir menos vezes. Causa e efeito. Você está pensando um pouco mais distante, mas está pensando numa causa e um efeito, certo? Está chovendo, vou sair mais cedo para não chegar atrasado. Causa e efeito. Está chovendo, vou sair 5 minutos mais tarde, vou chegar atrasado. Causa e efeito. Mas, por exemplo, tipo assim, eu dando um exemplo de uma cadeia, que eu acho que foi até o exemplo que eu dei no grupo, de uma cadeia maior de causa e efeito. Sou motorista de um ônibus, aí eu, sei lá, virei a noite maratonando uma série, aí não consegui acordar, acordei atrasado. Aí eu vou trabalhar atrasado, por consequência, as pessoas que pegam o mesmo ônibus que eu, elas vão chegar no trabalho atrasado. E daí, sei lá, se é uma pessoa que fica estressada porque chega atrasada, ela vai passar o dia dela estressada, ela vai estressar outras pessoas, que vão ficar estressadas e vão estressar outras pessoas. Aí, de repente, essas pessoas vão chegar em casa, vão descontar a frustração no cônjuge, que vai descontar no filho, que vai descontar no Isso gato. que ela queria menos trágico? Isso aí é efeito dominó, não é? É o efeito dominó. Menos Não é? trágico, Causa assim, é tipo, causa tipo, e efeito. Ação e reação. Aí, o efeito dominó, ele é um efeito... O efeito é, borboleta O efeito borboleta. Bater de asa de uma borboleta, você muda. exatamente. O efeito que você falou, a ideia que você teve é Causa e incrível. efeito O Qual é efeito a sua dominó, causa? ele é o Qual é a efeito sua de uma ação? causa. Ação e reação. Qual é a sua ação? Empurrar o dadinho do dominó. Qual é a reação? Derrubar tudo aquilo lá, alguém estressar e gritar, bicha! Entendeu? Por exemplo, quando você... Aquelas... Eu vou parar, meu amor, de te macetar hoje. Pode? Então, quando você não ouve, quando a gente fala pra você largar a mão de ser idiota, inocente, acreditar nos outros, aí você vai lá, você acredita, aí a pessoa te fere, você chora, você me estressa, eu estresso todo mundo, aí fica todo mundo irritado. e Querendo fica bater com em essa você e carinha. no caboclo. É uma causa e efeito, entendeu? É um bagulho que você fez lá na sua vida pessoal que tá me causando estresse aqui hoje. Exato. É a Por mesma- favor, melhore. É a mesma coisa que eu brinquei e a Nathalie brincou em cima no grupo.
você passar a mão em um show desconhecido, você vai levar uma mordida do show. É uma causa, o passar a mão, e o efeito, a mordida na mão. Aí ela brincou, se você for o dono do show, também vai acontecer isso. Exatamente. O show é psicótico. Mas, língua roxa. brincadeiras à parte, tudo tem uma causa e efeito. Então, é por isso que nós, que estamos no nosso caminho, tentando ser pessoas melhores, a gente precisa tomar cuidado com as causas que nós fazemos para ter o cuidado dos efeitos ao redor. Senhora, tem gente que nós conhecemos que essa causa e efeito vai apanhar até A na outra. situação com o tempo, por exemplo, é uma causa e um Foi. efeito, uma Sim. reação em cadeia. Em cadeia gigantesca. horrorosa. Foi. Exatamente. Foi. Dela foi. É isso, essas são as 7 leis herméticas, fofinhas, incríveis, geniais. sei como é que eu vou fazer pra você parar. Se nós prestarmos atenção e utilizarmos ao nosso favor, a gente evolui mais rápido, a gente conquista coisas que a gente precisa e que a gente quer com mais facilidade e evita de se estressar com outras pessoas. Tudo bem? É difícil, né? Mas tudo bem. No final, Tem a... eu sempre deixo uma lista para vocês, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais. Então tem uma lista de livros, tem um curso até que é do Conhecimentos da Humanidade, que sim, eu puxo o saco deles mesmo, que eles são muito bons. É, verdade. Então, se quiser ler um pouquinho, estudar um pouquinho mais, tá no coisinho que eu mandei pra vocês. Tudo bem? Muito bem. Eu já pretendia, e eu acho que eu falei isso pra vocês, de a gente fazer mais de uma aula hoje, porque a gente tá muito tempo sem fazer, então tá tudo muito Aconselho para o atrasado. vídeo começar no outro. Vai fazer Será? outra aula? Será? Eu Você vai acho ficar É? muito grande. Que outra aula? Então, Vai falar do quê?